nossa live, mais um dia, treino feito, o dia já começando, o dia tá lindo, cheio de sol, cheio de vida. E nós vamos para a leitura de Esther hoje, né? Mais um dia no capítulo de Esther, que vem falando, né? O que Deus planejou para nós, ninguém e nenhuma coisa pode impedir. Glória a Deus. Quando Deus muda a história em uma noite, o rei é capaz de mudar a história em uma noite. O rei Assuero, ele não consegue dormir e pede para ler os registros. E aí ele vê nos registros que Mardoqueu tinha salvo sua vida. Ele tinha, lembra lá no começo que a gente falou que ele viu uma conspiração contra o rei e falou a Esther, e foi registrado no livro de Crônicas. E aí ele pede para ler Crônicas naquela noite que ele não consegue dormir. E era na noite que ele ia voltar lá para o banquete da rainha Esther. E o que acontece? Eles lêem exatamente, Deusdências, né, da vida. Ele lê exatamente a passagem que o Mardoqueu tinha feito. E aí ele pergunta, né, e se ele tinha sido recompensado. E ele descobre que não. E na mesma hora Haman chega para o quê? Para pedir autorização para enforcar Mardoqueu na forca que ele tinha feito. E Haman chega e pergunta ao rei. E o rei chega: Haman, que bom que você está aqui. Me fala uma coisa, o que a gente tem que fazer para honrar uma pessoa que salvou a vida do rei? Para recompensar isso. Aí Haman, no seu orgulho, acha que é ele a pessoa. E aí ele fala: olha, rei, eu acredito que tem que colocar vestes reais e ir com um cavalo real e sair pelo reino declarando que esse é o homem, né, que fez as coisas boas para o rei e tal. E ele falou lá o que ele achava que deveria fazer, porque achava que ia ser para ele, né? E aí Deus chega, Assuero chega para ele e diz assim: pois vai fazer isso com Mardoqueu. Gente, imagina a cara dele, sabe onde falar? Você vai fazer isso com Mardoqueu. E aí ele vai lá e sai na rua honrando Mardoqueu. Gente, Deus é muito lindo. Você não tem noção do poder de Deus. Deus, ele capricha. Sabe, na hora de honrar, Deus não te honra de qualquer forma. Deus te honra com excelência. Com excelência, sabe? É isso que eu vejo, assim, tremendamente no Senhor. Glória a Deus. Bom dia, Júnior. Deus te abençoe. E nós vamos então para a leitura lá de Esther 6. Eu amo Esther, gente. Amo Esther. Amo demais. E vamos pedir ao Espírito Santo para trazer discernimento. Sempre que você lê a palavra, peça discernimento ao Espírito Santo. Porque a Bíblia, ela é viva. E se a gente lê por ler, a gente não vai pegar aquilo que a gente precisa. Entendeu? Então Deus é capaz de mudar tudo em uma noite. Ele muda tudo. Ele fez o rei não dormir. Você acha que não tem a mão de Deus disso? Claro que tem. Claro que tem. Ele pede para ler Crônicas, lê a passagem que Mardoqueu salvou ele. Pergunta se ele foi recompensado. Haman entra na hora e Haman vai ter que honrar Mardoqueu. Glória a Deus. Fala conosco, Espírito Santo. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer um livro de registro de crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, 2 dos camareiros do rei da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma lhe fez. Quantas vezes na nossa vida a gente faz coisas até recente para pessoas, você diz: poxa, a pessoa nem reconheceu. Aguarde, que vai chegar o tempo. Amém? Então disse o rei: quem está no pátio? Né? E aí Haman tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer que enforcasse Mardoqueu na forca que tinha preparado. Ele foi lá pedir a forca para Mardoqueu. E ele vai ter que sair honrando Mardoqueu. E os servos dos reis disseram: eis que Haman está no pátio. E disse o rei que eu entrasse. Entrando Haman, o rei disse: que se fará um homem cuja honra o rei se agrada? Então Haman disse no seu coração: de quem se agradaria a rei lhe fazer alguma honra do que a mim? Olha o orgulho e a soberba. Aí ele diz: sou eu, né? Assim disse Haman ao rei: para o homem cuja honra o rei se agrada, tragam vestes reais, a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e põe-se-lhe
a coroa real na sua cabeça. Entregue-se as vestes e o cavalo na mão dos príncipes e dos nobres do rei. Vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar. Leve um cavalo pelas ruas da cidade e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o Deus deseja honrar. Então disse o rei a Ramã: apressa-te. Adorei. Tipo assim, rei, gostei. Apressa-te, toma a veste e o cavalo. Como disseste, faze assim para o judeu Mardoqueu. Gente, só Deus vai fazer isso. O judeu Mardoqueu que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. Gente, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Ramã tomou as vestes, o cavalo, vestiu Mardoqueu e levou o cavalo nas ruas da cidade, apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Ramã se retirou correndo à sua casa triste e com a cabeça coberta, e contou a Ramã, a Zeres, a sua mulher, todos os seus amigos, tudo quanto tinha sucedido. Então sábios Zeres e sua mulher lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começa a cair, da decadência dos judeus, não prevalecerá contra eles, antes certamente cairá diante dele. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e apressaram para levar Ramã ao banquete que Esther preparava, que era o segundo dia do banquete, né? Queridos, eu fico encantada. Porque até aquele que tem que te destruir, e a própria família dele, né? Chegou, cara, não tem como. Você não pode mexer nele. Com certeza você cairá, porque ele está na guarda do Senhor, ele é protegido, ele está à sombra do todo onipotente. Amém? Então o que a gente tira de lição aqui, queridos? Primeiro, Deus age mesmo nos detalhes aparentemente comuns. Deus pode usar situações simples para realizar grandes mudanças. Segundo, a fidelidade é recompensada no tempo certo. Então fique fiel, vale a pena ser uma pessoa boa, vale a pena ser fiel, vale a pena agradar a Deus, vale a pena viver para Deus, vale a pena honrar o Senhor, vale a pena cumprir princípios, vale a pena. Então, nem toda recompensa chega imediatamente, Deus não se esquece da fidelidade. Terceiro, o orgulho pode cegar. Deus pode inverter situações impossíveis. O tempo de Deus é perfeito e na hora certa. Declare hoje comigo. Deus trabalha no tempo certo. Deus trabalha a meu favor no tempo certo. Deus trabalha no meu favor no tempo certo. Deus trabalha a meu favor no tempo certo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que a presença dele invada a sua vida. Que você possa sentir uma atmosfera diferente. Você é cuidado, guardado, livrado, amado por Deus. Fique com Jesus.